Olá, meus irmãos, bom dia, que linda terça-feira que Deus nos concede, que abençoada terça-feira, glória a Deus, muito grato a Deus por essa oportunidade, meus amados, de poder podendo meditar na sua palavra, até que o Senhor nos livrou do mal, nos guardou, glória a Deus, aleluias. Creio que os irmãos estão todos bem, na paz do nosso Senhor Jesus, amém. Meus irmãos, terça-feira, hoje nós continua a nossa meditação em Efésios 4, hoje no versículo 4, 5 e 6, a unidade do Espírito, um só Senhor, oh glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, primeiramente, quero pedir aos irmãos, antes de começarmos aqui, quero pedir aos irmãos que os irmãos me ajudem. Mas como, irmão Carlos, eu posso te ajudar? Me ajudem a levar essa mensagem a mais pessoas, meus irmãos. Me ajudem a levar essa mensagem a mais corações, compartilhando, comentando. Ei, compartilha aí com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, com o seu bairro aí, com a sua comunidade. Se inscrevam no nosso canal, amém? E temos também mensagens, reflexões, louvores lá no nosso Instagram, Carlos Servo de Cristo 80. Dá uma passadinha lá, meus irmãos, me seguem lá, amém? Vamos à nossa meditação? Efésios 4, versículo 4, 5 e 6. Assim diz a palavra do nosso Senhor Jesus. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém, meus amados? Glória a Deus, aleluias. Que Deus maravilhoso, que Deus lindo. Aqui está falando, meus irmãos, sobre a unidade do Espírito. Está falando sobre um só Senhor. Glória a Deus. A unidade de Espírito, meu irmão, não é obtida mediante esforço humano, mas é um fruto inteiramente espiritual. Quem se mantém em comunhão com Deus também estará unido com os seus demais filhos que compartilham dos mesmos pensamentos, dos mesmos propósitos divinos. Ei, meus amados, a vantagem dessa unidade de fé é que, além de trazer harmonia e paz, gera força para que a igreja cumpra a sua missão e leva o evangelho ao mundo. A unidade da fé, meu irmão, nos dá força para que eu e você, nós somos a igreja, para que eu e você cumprimos a nossa missão, para que eu e você levamos o evangelho ao mundo. É por isso, meu irmão, que todos os dias eu peço aos irmãos, se inscrevam lá no nosso canal, compartilhem, levem a mensagem aos seus amigos, seus irmãos, seus familiares. Leve o evangelho. Assim, meu irmão, você terá a unidade do Espírito no seu coração, inteiramente no seu coração. Amém? Olha, meu irmão, um só. As repetições do termo um
é uma fora feita de forma proporcional para enfatizar a perfeita vontade de Deus ao seu povo. Que todos, meus irmãos, sejam com Ele. Portanto, meus amados, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai, fazem referência à santidade, meu irmão, Santíssima Trindade. Isso significa que, da mesma forma que os três foram uma perfeita unidade entre si, os membros do corpo de Cristo devem ser um só, ao se unirem em conformidade com a palavra de Deus. Meus irmãos, um só Senhor se refere ao Senhor Jesus. Este é o princípio fundamental da fé: crer e se submeter somente ao senhorio do Senhor, do Salvador. Compreender, meu irmão, que o Senhor Jesus foi levado soberanamente, com autoridade e poder, para ser único mediador entre Deus e os homens. Único mediador entre Deus e os homens, faz com que dediquemos a Ele a nossa sincera devoção e fidelidade. Meus irmãos, a prática dessa fé genuína nos faz viver unidos com Ele por intermédio do Espírito Santo. Diante disso, meu irmão, temos condições de viver em unidade espiritual com Deus. Meus irmãos, nos dias atuais, percebe-se que a cada dia se cumpre o quadro apontado pelo apóstolo Paulo, lá em Timóteo, lá em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Uma humildade repleta de maldade e egoísmo, sobrecarregada pelas consequências do pecado, andando sem referências de autoridade, em paternidade, sem identidade, sem destino. E o pior de tudo, sem amor. Jesus declara, meus irmãos, lá em Mateus 24:12, a respeito dos últimos dias, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, a sociedade inimiga de Deus, que anda por seus próprios caminhos, carregando o peso dos seus enormes fardos e aumentando as faixas de seus intocáveis ex-doentes, ex-homossexuais, ex-prostitutas, ex-abusadores, ex-viciados, ex-órfãos, ex-mendigos, pobres, idosos, deficientes físicos e mentais, dentre muitos outros que taxamos como problemático ou repugnantes. No meio de tempos terríveis, a igreja do Senhor, mais do que nunca, meus irmãos, é desafiada a resplandecer o caráter de Cristo, a fim de resgatar os perdidos e tratar as suas feridas como Ele tratou em amor. Ei, meus irmãos, para tanto, agir com unidade é fundamental, concentrando esforços e recursos para as boas obras, as quais, meus irmãos, Cristo nos predestinou desde antes da fundação do mundo, para que as fizéssemos. Está lá em Efésios 2:10. Mas, meus irmãos, o que se observa nos dias de hoje é que nunca a igreja esteve tão dessumida e despida de caráter de Cristo.
crentes que não amam, não perdoam, não têm identidade, não têm destino, não têm propósito, não são nada mais do que aquilo que ocupa um banco de tempo, uma massa física inoperante para o reino de Deus, que não está disposta a pagar o preço para a reconciliação em todas as áreas de sua vida. Meus irmãos, resultando em uma série de pessoas que não experimentam uma vida avivada pelo fruto e dons do Espírito Santo. Ei, meus irmãos, não se pode ignorar a realidade dos dias de hoje. O inferno está unido com uma milícia armada até os dentes para destruir a vida das pessoas, para arrasar as nossas famílias, para mutilar as nossas crianças, degradar os nossos jovens e adolescentes, e construir uma geração de adultos inseguros, irresponsáveis e egoístas, sem conhecimento e experiência do verdadeiro amor, o amor do eterno Pai. Ei, estamos ocupados, meus irmãos, muitas vezes em aprender a palavra de Deus de acordo com a nossa doutrina, guardamos para nós, e muitas vezes, meus irmãos, desenvolvemos uma mentalidade ácida e crítica em relação às demais denominações. Ei, meus irmãos, esquecemos que o Evangelho é vivido na simplicidade e em amor, e para um resultado útil, uma fé operosa e transformadora da realidade em que vivemos, meu irmão, a fim de ganharmos os perdidos para Jesus, estabelecer o reino de Deus através do nosso testemunho pessoal. Meus amados, não lembramos da realidade de que nada vale mais do que o fato de que o amor e o perdão que podemos liberar podem, meu irmão, podem transformar a vida daqueles que estão ao nosso alcance. Meus irmãos, é algo que dinheiro nenhum pode pagar. Temos levado chicotadas todos os dias, não por causa do nosso testemunho em Cristo, mas pela falta de testemunho pessoal. O texto que se toma por base para se expor sobre a unidade cristã é a carta de Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 1 ao 16. Esse capítulo, meu irmão, nós estamos estudando, ele é a base. A epístola ao Efésio foi escrita pelo apóstolo Paulo, não para corrigir alguns erros doutrinários específicos, uma conduta moral responsável, reprovável, ou combater alguma heresia, como se perceber, por exemplo, nas cartas aos Coríntios, mas visa sobretudo instruir os crentes na verdade, mas na verdade sublime do Evangelho, e levá-los a uma fé madura e operosa dentro de uma formatação do caráter e das virtudes cristãs, a fim, meu irmão, de que os mesmos pudessem andar de modo digno com o chamado de Deus. Ei, meus irmãos, discorrer sobre unidade é ao mesmo tempo fácil e difícil também, porque tudo no Evangelho é unidade de fé, de amor, unidade de serviço, destino, unidade de caráter, virtudes. Partilhamos unidade até na provação e tentação, e até no que desejamos, no que sejamos aperfeiçoados. Meus irmãos, apenas para situar o leitor, abordasse a unidade sob 3 ângulos: a unidade da identidade no amor e no serviço. Amém, meus irmãos? Essa é a nossa segunda parte do nosso estudo, que a gente possa, meu irmão, guardar a unidade de Espírito, buscar um só Deus, um só Senhor, nos fortalecer, contar os nossos testemunhos, edificar pessoas, edificar almas, mudar
esse povo. Ei, meus irmãos, é tudo para honra e glória ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, essa é o segundo dia do nosso estudo. Glória a Deus, essa é a mensagem a qual Deus nos instrui a passar aos irmãos. Amanhã, quarta-feira, meu irmão, iremos estudar os versículos 7, 8 e 9. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam, meu irmão, continue conosco. Vamos até o fim desse estudo. Eu garanto aos irmãos, vocês vão ser ricamente abençoados. Esse estudo vai fortalecer os irmãos. Esse estudo vai edificar a vida dos irmãos e dos seus respectivos familiares. Amém, meus irmãos? Creia, busque, continue firme conosco. Compartilhe aí, é no YouTube. Comentem, amém? Deus abençoe a todos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Pai, por essa mensagem abençoada, por esse estudo abençoado, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor já nos concede de terça-feira. Que o Senhor possa, Pai, estar nos guiando, nos fortalecendo, nos livrando do mal, nos dando sabedoria, entendimento, ousadia, Pai, para continuar fazendo a sua obra. Pai, obrigado, Pai, por até aqui isso ter nos sustentado. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Pai, perdoa as nossas falhas, somos pecadores, mas o Senhor é Deus rico em amor, rico em misericórdia. Pai, que essa semana seja abençoadíssima, edificante, restauradora, cheia de bênçãos na vida de todos os irmãos. É o que eu peço e já agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Até amanhã, quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Um abraço.